Sabe, quando a gente pensa em niilismo, a primeira imagem que vem à cabeça é meio sombria, né? Dá até um arrepio. Mas e se tudo isso for, na verdade, um grande mal-entendido? E se essa escuridão toda for só uma parte da história? É essa provocação que a gente vai desvendar hoje. Deus está morto. Uau! Essa frase com certeza é uma das mais famosas e, olha, talvez a mais incompreendida da história da filosofia. E ela foi dita por um cara que é praticamente sinônimo de niilismo, Friedrich Nietzsche. Só que, e se o que todo mundo pensa que essa frase significa estiver, na verdade, completamente errado? É que o jeito de escrever do Nietzsche era assim mesmo, sabe? Sempre provocador, cheio de camadas, e essa frase com certeza não é exceção. A grande verdade aqui é que essa frase tem muito menos a ver com uma entidade divina e muito mais a ver com a gente, com a humanidade e com o que a gente escolhe para ser a base, o alicerce das nossas vidas. É esse o mistério que a gente vai começar a entender agora. E para começar, vamos trazer essa filosofia toda para um terreno bem conhecido, um sentimento que, nossa, é super atual e que muita gente já sentiu, aquela sensação de vazio, de falta de sentido. Sério, quem nunca teve aquele momento de parar no meio da correria do dia a dia e pensar, peraí, por que eu tô fazendo tudo isso? Qual é o sentido? De repente tudo parece meio oco, sabe, sem propósito. A pessoa se sente meio que fora do próprio corpo, como se fosse um fantasma assistindo a um robô fazendo as mesmas coisas todo santo dia. Pois é, esse sentimento é basicamente uma manifestação do niilismo. O nome vem do latim nihil, que significa nada. E a ideia central é essa. A filosofia que parte do princípio de que não existe uma resposta única, absoluta, certinha para aquelas grandes perguntas da vida, sabe? Sobre sentido, sobre o que é certo ou errado, sobre o que a gente pode conhecer de verdade. E olha que louco, essa ideia não é nem um pouco nova. A gente está falando de quase 2.500 anos atrás. Já tinha um filósofo grego, o Górgias, que dizia umas coisas bem parecidas. O que só mostra que essa tradição de questionar a realidade e a nossa capacidade de entender as coisas, nossa, é muito antiga. Beleza, agora sim, vamos mergulhar de cabeça no Friedrich Nietzsche. Mas por um ângulo que talvez seja bem inesperado. Um ângulo bem menos para baixo, bem menos depressivo do que a fama que ele leva. E aqui vem a surpresa. Nietzsche não era bem aquele pessimista que todo mundo pinta. Na verdade, se ele cutucou tanto as bases do conhecimento e da moral, foi porque ele achava que tinha encontrado algo muito mais profundo, algo que essa busca tradicional pela verdade acabava, ironicamente, escondendo da gente. E o que era essa coisa tão importante para ele? Simples, a vida. Para o Nietzsche, não existe nada, absolutamente nada, mais valioso do que a própria vida. Ele defendia que a gente tinha que viver tudo, cada pedacinho dela, o bom e o ruim, ao máximo. Viver para ele era o grande privilégio. Ok, mas o que define essa vida, então? É o que ele chamou de vontade de potência. E calma, não é um desejo qualquer, tipo querer um carro novo. É muito mais profundo. É um impulso que tudo que é vivo tem. Um impulso de se superar, de crescer, de expandir e de usar toda a sua capacidade criativa para ir além de si mesmo. E é aqui que a nossa história tem uma virada de roteiro daquelas. Porque o Nietzsche vai apontar o dedo e dizer que a verdadeira origem do niilismo vem justamente de outras filosofias. O alvo principal da crítica dele é toda aquela tradição que começou lá com Sócrates e Platão. Pensa assim, de um lado se tem a ideia de um círculo perfeito, que só existe na teoria, no mundo das ideias. Do outro tem um círculo desenhado à mão, todo tortinho, imperfeito. Então Platão e essa turma toda valorizavam um círculo ideal. Já o Nietzsche, ele estava interessado no círculo real, no visceral, no que a gente de fato experiencia. E na visão do Nietzsche, a filosofia religiosa do Ocidente foi basicamente uma continuação desse pensamento. Era o platonismo para as massas, como ele dizia. Ou seja, uma forma de desvalorizar esta vida aqui, a vida real, em troca de uma promessa de outra vida perfeita e ideal lá no futuro. E agora, a grande revelação. Para Nietzsche, os verdadeiros niilistas eram os seguidores de Platão e os religiosos. Por quê? Porque todo esse foco num outro mundo perfeito é, no fundo, vazio. Desconecta a gente do que realmente importa, que é este mundo aqui, o mundo de carne e osso que a gente vive. Ao fazer isso, eles estavam, na prática, abraçando nada, o nihil. Entendeu a lógica? É com essa ideia de que o niilismo já estava infiltrado na cultura ocidental há séculos que a gente finalmente consegue entender o que ele quis dizer com aquela frase famosa.
Pensa na época em que o Nietzsche viveu. A cultura estava passando por uma transformação gigante. As pessoas estavam deixando de lado as explicações religiosas para tudo e começando a abraçar a ciência, a razão, muito por causa de gente como Newton e Kant. A base que sustentava os valores da sociedade estava rachando, mudando. Então, quando ele diz Deus está morto, não é uma declaração teológica, tipo, ele não está falando de religião em si. É uma observação sociológica. O que ele queria dizer é que Deus, como o grande centro de tudo, tinha perdido seu lugar na vida das pessoas, nas decisões do dia a dia. Aquela base divina que guiava a moral e o sentido da vida estava desmoronando. A gente pensa, beleza, se o Nietzsche criticava tanto a religião, ele deve ter adorado essa troca pela ciência e pela razão, né? Faz todo sentido, certo? Errado. A resposta é um sonoro não. Para o Nietzsche, essa adoração toda à razão e à ciência era só um novo ídolo, um novo sistema vazio que as pessoas usavam para não ter que encarar a vida de frente, por conta própria. Era tipo, trocou um dogma pelo outro. Saiu Deus, entrou a razão. Mas a necessidade de ter um ídolo para seguir continuava a mesma. E aí o que acontece? Se todos os valores antigos, tanto os religiosos quanto os científicos, entrarem em colapso, o que sobra? Que caminho a gente segue? Bem, segundo Nietzsche, existem duas saídas. De um lado tem o que ele chama de niilismo passivo. É a reação do desespero, do pessimismo. É ficar paralisado no nada deu certo. Mas do outro lado tem o niilismo ativo. E essa é a grande sacada. É olhar para esse vazio todo e ver não um fim, mas uma oportunidade. Uma liberdade imensa para finalmente destruir o que não serve mais e criar valores novos. Valores que realmente afirmem a vida, baseados naquela vontade de potência. Então, a gente não vai terminar aqui dizendo se o niilismo é bom ou ruim. A ideia é outra. É deixar o desafio principal que essa filosofia toda coloca para a gente, hoje, no nosso dia a dia. E a provocação final é essa. Se a gente olhar para a nossa própria vida agora, quais são as tradições, as crenças, os sistemas que a gente valoriza tanto, mas que no fundo podem estar nos distraindo, nos impedindo de ver com mais intensidade, com mais valor próprio? A questão, no fim das contas, não é virar niilista ou não, é usar essa crítica poderosa para a gente conseguir reavaliar o que é que de fato importa para a gente.